É certo que a vida cristã, e aqui eu vou usar uma simbologia, é constituída de uma porta, um caminho e um destino final. A porta é o momento onde nós somos introduzidos no reino de Deus por meio do batismo. Destaco de forma especial quando nós assumimos a condição de batizados e nos decidimos por Deus, dizemos sim a Ele, principalmente após uma experiência profunda com a sua pessoa. A porta é isso, é o início. Mas depois disso vem o caminho, pois a vida cristã é caminhada, é movimento, é processo, é andar em fé. E por fim vem o destino final, que é a grande esperança e expectativa de todo cristão. A vida eterna, o céu, a glória futura. E nesse vídeo eu venho chamar a atenção de que após termos entrado pela porta da vida cristã, é possível nós interrompermos a caminhada, abortarmos o processo. É possível a gente cair, a gente desistir e assim acabarmos não concluindo o trajeto de chegarmos ao destino final. Em outras palavras, é possível a gente pôr fim em algo que ainda não chegou ao fim. Então, a palavra para quem ainda não entrou pela porta da vida cristã é: venha, diga sim para Deus, diga sim a Jesus. Mas para quem já entrou e está trilhando este caminho da fé, já está nessa jornada espiritual, a palavra é: continue no caminho, persevere, não desista, fica firme. E por que há essa advertência? Porque há a possibilidade da gente desistir. E ainda de a gente desistir facilmente. Vou dar aqui um exemplo que parece até muito bobo e simples, mas se você posta vários status no seu WhatsApp ou vários stories ali no seu Instagram, você vai ver que nem todas as pessoas que viram o seu primeiro story, o seu primeiro status, vão continuar vendo todos até o fim. Você sempre irá constatar que haverá mais visualizações no primeiro story, no primeiro status, do que nos últimos, porque nem todos vão até o fim. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 1, Paulo escreve: sede, pois, imitadores de Deus. E ser imitador de Deus é também carregar uma marca, uma característica que é própria de Deus, que é ir até o fim. Deus é um Deus que vai sempre até o fim. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 12, quando ele está anunciando a Samuel que iria executar um juízo sobre a casa de Eli, Deus diz assim: eu começarei e irei até o fim. Lá em João capítulo 13, versículo de número 1, fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer que Jesus foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Foi na cruz que Jesus disse: está consumado. Se Ele é esse Deus que vai até o fim, Ele espera que nós também possamos ser esses que vão até o fim. Em Daniel capítulo 12, versículo 13, o profeta é encorajado: quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber tua parte de herança no fim dos tempos. E aí nós chegamos no Novo Testamento e é Cristo Jesus quem nos encoraja. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O grande apóstolo Paulo, nós podemos dizer, foi aquele que foi até o fim nessa caminhada cristã e concluiu o seu trajeto, pois ele mesmo falou sobre si em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E ele, sabendo da necessidade de concluir a caminhada cristã, ele exortou seu filho na fé, e essa exortação nos toca hoje. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 18 e 19, ele exorta para que o seu filho na fé, Timóteo, pudesse sustentar o combate da fé, porque alguns haviam naufragado na fé. O que é naufragar na fé? É entrar numa embarcação, começar a navegar, mas antes de chegar no destino final, essa embarcação afundar. Muitos haviam afundado na fé e ele estava exortando Timóteo para que essa não fosse a mesma sorte dele. Nós não podemos naufragar na fé também. Ele também exortou o seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta também, no capítulo 6, no versículo de número 14, assim: recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até o fim. Seja fiel até o fim. 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 11, nós encontramos um outro texto que nos adverte a respeito dessa necessidade de estarmos prontos a concluir tudo que nós começarmos, pois está escrito assim: agora, pois, levai a termo a obra, para que, como houve a prontidão em querer, assim também haja
para concluir, para terminar, para ir até o fim. Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte, até o fim, e eu te darei a coroa da vida. 1 Pedro 1:9 vai falar sobre nós alcançarmos o fim da nossa fé, ou seja, a salvação das nossas almas. Nós somos exortados a ir até o fim. Dou destaque aqui também a algumas passagens que estão na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 3, por exemplo, versículo de número 6, vai falar sobre nós permanecermos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firmes até o fim a nossa fé dos primeiros dias. Hebreus 6:11. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. E eu ainda cito aqui uma frase de uma canção não cristã, mas que tem uma letra muito linda, e ela diz assim: eu não vim até aqui para desistir agora. Depois a letra ainda diz assim: se depender de mim, eu vou até o fim. Essa deve ser a nossa determinação, debaixo da graça de Deus, irmos até o fim. E para isso nós precisamos ter a convicção de que o desejo de Deus é que nós possamos ir até o fim, e Ele é poderoso para fazer com que nós cheguemos até o fim, pois o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convicto de que aquele que iniciou em vós esta boa obra lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Ele irá até o fim nessa obra que Ele começou em cada um de nós. Mas nós também precisamos ser aqueles que se colocam numa postura de dependência de Deus, que também esperam da graça de Deus para que nós permaneçamos de pé, para que nós continuemos firmes. Pois o salmista, lá no Salmo 137, no versículo de número 8, ele ora assim: o Senhor completará o que em meu auxílio começou. E ele termina suplicando: Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. É como se ele também estivesse dizendo: Senhor, me ajude a ir até o fim. Mas além de crermos que Deus pode nos fazer até o fim, além de orarmos, pedirmos ao Senhor essa graça, de dependermos dele, é necessário que também façamos a nossa parte para que continuemos firmes nesse caminho. Pois lá em Filipenses 3:12 está escrito: não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei já à perfeição. E no versículo 16 Paulo diz: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É necessário da nossa parte esse empenho em continuar firme, prosseguindo até o fim. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.